Bom dia, Leandro. Tudo bem? Dando aqui sequência no nosso objetivo aqui, agora nós vamos parametrizar a função f2, tá bom? A função f2, ela está relacionada à saída 2, o out 2 deste sensor aí de, de distância, tá bom? Então, na saída um, ele lê a proximidade, o quanto que a peça está se aproximando do orifício. A saída 2 ela vai medir a pressão que vai aumentando conforme a peça vai se aproximando do orifício. Então, o que que você vai fazer? Você vai apertar e segurar o set por 2 ou mais segundos, vai aparecer as funções F, lá F0, você vai na função F2, tá? Chegou no F2, provavelmente vai estar aqui dist, né, que é a distância de detecção, detecção da distância. Então você vai apertar a seta para cima ou seta para baixo para você ir até o Out Port Pressure. Então aqui a gente vai ler a pressão que o sensor vai medir conforme a proximidade da peça. Então você vai deixar aqui no E underline PR, tá bom? Configurou esse primeiro passo? Aperta o botão set e aí a gente vai aqui no modo, dá para definir um modo esterese ou janela. Aqui no manual ele está direcionando tudo para o modo janela, que isso aqui é o window. Se aparecer só esse WIND, que é o window, se não tiver o esterese, você mantém aqui no modo janela. Se tiver o esterese, eu acho que pode ser relativamente um pouco mais fácil. Se tiver no janela, você deixa no janela e vai lá, aperta o 7 e aí você vai para o modo da saída, se ela vai ser normal ligada ou se ela vai ser normal desligada. Provavelmente, quando o sensor chega na faixa de pressão ideal para você começar a usinagem, ele tem que ligar a saída. Então, nesse 2OT, você vai deixar no 2 underline P. E aqui o que vai acontecer? Quando chegar na janela ali de pressão ideal para trabalho, você vai lá e ele, na verdade, o sensor vai ligar a saída e aí vai dar o feedback para a máquina dizendo que a máquina pode operar, vai ligar lá os 24 volts. Aí você vai lá, aperta o botão set novamente. Aí aqui no P underline 2, a gente vai definir qual é a pressão nominal para que isso aconteça, tá bom? Então, depois que a gente fizer você aprender a pelo menos fazer esse percurso aqui, lá na janela principal, deve, lá na janela principal, ele deve ter o leitor de pressão, que vai estar escrito aqui, ó, o E underline P. Vai apertando seta para baixo, seta para cima, até aparecer na janela principal esse E underline P, e aí você coloca a peça boa. Coloca a peça ruim também para você ver qual é a pressão que ele vai entregar para você. Eu não sei qual escala que você está trabalhando, pode ser que esteja em bar, quilopascal ou PSI. Então, coloca a peça boa. Provavelmente a peça boa vai dar uma pressão alta. A peça ruim vai dar uma pressão baixa. A nossa referência aqui, neste caso agora, precisa ser a peça boa. Aí você vai colher, por exemplo, ele vai começar de uma pressão bem baixinha e vai aumentar, sei lá, para 30 quilopascal, 40, 50, 60. Quando você tiver esse valor nominal de pressão boa, aí você vai conseguir definir o P underline 2. Aí você vai lá e coloca, né, que o P underline 2 vai ser, sei lá, por exemplo, 40 quilopascal, né? Ó, aqui, ó, dá para trabalhar, né, no modo esterese ou no janela de comparação. Se você colocar no janela de comparação, quando você definir que é o 40,
Passou de 40, ele vai ligar a saída digital, é o feedback da máquina, vai falar que a PC é boa e vai fazer a usinagem. Definiu o P underline 2, aperta o 7. Aí quando você apertar o 7, ele vai aparecer para você a esterese, né, que é, né, a gordurinha ali que ele vai poder trabalhar. Se você quiser trabalhar só no valor nominal, você deixa esse valor em zero, por exemplo. Passou de 40, liga. Baixou de 40, desliga. Ou então você pode definir, sei lá, um valor que você quiser. 5, 10, 3, 1, o valor que você quiser. E aí depois a gente vê lá no gráfico o que acontece. A gente vai lá, define o H underline 2. Aperta o 7, aí ele vai vir aqui pro tempo de resposta. Você pode deixar o valor padrão, né? Eu acredito que você precisa desse valor imediato, não precisa ter um delay. Então, acho que você pode deixar aqui o tempo de resposta no valor padrão. E aí, aqui é só a mudança de tela, né? Você pode vincular a saída 2 para ela mudar a tela ou a saída 1. E aí você consegue definir isso daí. Vamos lá para o gráfico, porque dependendo se você for trabalhar no Esterese ou na janela de comparação, além do valor nominal, você tem que definir, né, a gordura, né, que é a esterese. Então, ó, se a gente for trabalhar no modo esterese, então a gente vai lá definir o P underline 2, quando passar do nominal ele liga a saída. E aqui, ó, se eu definir o P underline 2, então quando ele passar de 40, ele liga a saída. Se eu colocar o H underline 2 no valor de 3, então quando ele passar de 40, ele liga a saída. Se eu definir 3, quando ele passar de 37, desliga. Então, se você não quiser trabalhar com essa gordura, o H underline 2, você deixa em zero e aí ele vai trabalhar só aqui em cima. Se quiser trabalhar com uma gordura, você define o valor do H2, tá bom? Se você quiser trabalhar no modo janela lá, quando aparece aqui, ó, é aqui que define, ó, modo janela, modo esterese. Se você não quiser trabalhar no esterese, quiser trabalhar no janela, aí o gráfico é este daqui de baixo. Então você vai definir uma pressão P2L e P2H. L de low, baixo, H de high, alto. Então vamos supor que você quer trabalhar, sei lá, de 35 a 40 kPa, quilopascal. Então, quando a pressão passar de 35, liga a saída. Se a pressão aumentar de 40, ela desliga, então ela vai trabalhar numa janela. Eu acho melhor trabalhar, eu acho que o ideal seria o esterese, né? Passou do valor mínimo lá de pressão que precisa, ele liga a saída e beleza. Agora, se você quiser, se o seu, se a sua peça tem que ter um range aí de aproximação, se você quiser definir um range de pressão ideal, você define a pressão mínima, define a pressão máxima e coloca a gordura. Vamos supor que a gente coloca o H2 como 1. Passou de 35, liga a saída. Passou de 40, continua ligado. 41, desliga a saída. Baixou de 40, liga a saída. Chegou no 35, continua ligada. No 34, desliga a saída. Então, essa é a janela de comparação. Aqui, no tipo da saída, se vai ser normal ligado, normal desligado. No 2 underline P, aqui é no normal desligado. Passou da referência, ele liga. Baixou da referência, desliga. Se você quiser inverter, se você colocar 2 underline N, a única coisa é que eu vou inverter o sinal. Se ele passar de 40, ele desliga a saída, acho que não é o que você vai precisar. Se ele diminuir de 40, ele liga. E aqui no modo janela a mesma coisa. Passou do 35, ele liga, passou do 40, desliga. É só isso. Isso aqui é a inversão do sinal. Então, depois que você entender isso daqui, deixa ele mais ou menos parametrizado. Aí lá na janela principal,
você tenta deixar essa função habilitado e underline PR. Coloca a peça e vê qual que é o valor da pressão que ele vai mostrar. Esse daí vai ser o valor nominal, o valor base para você definir como que o gráfico vai trabalhar. Se você vai querer trabalhar com a nominal, um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo, se você vai querer ter uma gordura, ou então se você vai querer trabalhar no modo, aqui é o esterese, no modo janela, window, comparator. Se quiser trabalhar com duas pressões, se quiser colocar uma gordura, coloca o H2 com algum valor, se não quiser, deixa em zero, tá bom? Tenta fazer a parametrização e depois a gente volta a falar, tá bom? Um grande abraço.